Você já ouviu a frase "todos os caminhos levam a Roma"? Mas você sabe por que Roma foi tão importante assim? Hoje você vai entender como um pequeno vilarejo virou o maior império da história antiga. E por que tudo isso acabou? Pega seu escudo imaginário e vem comigo, porque esse é o Rios do Conhecimento. E o tema de hoje é o Império Romano em alguns minutos, do auge à queda. A história de Roma começa misturada com lenda e realidade. Segundo a mitologia romana, dois irmãos, Rômulo e Remo, foram criados por uma loba depois de serem abandonados no rio Tibre. Eles eram filhos da princesa Réia Sílvia e do deus da guerra, Marte. Rômulo, mais briguento, acabou matando Remo e fundando a cidade de Roma em 703 a.C. E sim, ele ainda virou o primeiro rei da cidade. Mas saindo da lenda e indo para a história, Roma começou como uma pequena aldeia às margens do rio Tibre, na Península Itálica. Um lugarzinho bem simples, governado por reis. Os últimos deles influenciados pelos poderosos etruscos, um povo bem desenvolvido da época. Em 509 a.C., cansados da tirania do último rei, Tarquínio, o soberbo, os romanos deram um basta e criaram um novo modelo de governo, a República Romana, um sistema que misturava democracia, comícios e eleições, e oligarquia, poder nas mãos dos mais ricos. A expansão de Roma. Durante a República, Roma começou a crescer e muito. Ela conquistou outras cidades da Itália e depois olhou para fora. E foi aí que conheceu um inimigo à altura, Cartago, no norte da África. As guerras púnicas entre Roma e Cartago foram uma trilogia de pancadaria épica. Na Segunda Guerra Púnica, o general cartaginês Aníbal fez o impossível, atravessou os Alpes com elefantes de guerra. Imagina a cena! Mas mesmo chocando o mundo antigo, Aníbal foi derrotado. Com a vitória final, Roma dominou o Mediterrâneo Ocidental e ficou faminta por mais territórios. Grécia, Egito, Ásia Menor, ninguém estava seguro. Roma se transformava de cidade-estado em superpotência, com exércitos treinados, leis bem organizadas e uma sede de conquistas sem fim, crises internas e o fim da República. Mas com tanto território, começaram os problemas. Os ricos ficaram mais ricos, os pobres mais pobres, e o Senado passou a pensar só na elite. A desigualdade social explodiu. Foi nesse cenário que surgiram nomes como Caio Mário, que abriu o exército aos plebeus, Sula, que tomou Roma à força, e o mais famoso de todos, Júlio César. César era general, político e extremamente popular. Em 49 a.C., ele cruzou o rio Rubicão com seu exército, um ato proibido por lei, e desafiou o Senado. Pouco tempo depois, se declarou ditador vitalício. Mas isso não agradou todo mundo. Em 44 a.C., foi assassinado por um grupo de senadores, inclusive seu amigo Brutus. Até tu, Brutus? Lembra disso? A morte de César gerou o caos, e depois de outra guerra civil, quem saiu vitorioso foi seu herdeiro adotivo, Otaviano. Nasce o Império. Em 27 a.C., Otaviano recebe o título de Augusto e se torna o primeiro imperador de Roma. Fim da República. Início do Império Romano. Sob Augusto começa a famosa Pax Romana, um período de cerca de 200 anos de paz interna, crescimento econômico e cultural. Roma atinge seu auge territorial, controlava quase toda a Europa, o norte da África e partes do Oriente Médio. Mais de 60 milhões de pessoas viviam sob o domínio romano, as maravilhas de Roma. E o que Roma construiu nesse tempo? Uma rede de estradas com mais de 80 mil quilômetros pavimentados, conectando cidades, províncias e fortalezas, aquedutos que levavam água para cidades inteiras, banhos públicos, mercados, templos e teatros. E claro, o lendário Coliseu, onde gladiadores lutavam e milhares assistiam. Mas Roma era mais que pedra e espada. Criou um sistema de leis tão avançado que influenciou o direito moderno. Seu idioma, o latim, virou a raiz do português, espanhol, francês, italiano e romeno. E a organização do exército e da administração pública inspirou governos até hoje. A decadência do império. Mas nenhum império dura para sempre.
A partir do século III d.C., Roma começou a enfraquecer. Muitos imperadores, mais de 20 em 50 anos, chegaram ao poder por golpes ou assassinatos. A economia entrou em crise, inflação, corrupção e falta de escravos. Sim, a economia dependia disso. O exército ficou caro e menos eficiente. E nas fronteiras, tribos germânicas, persas e outros povos batiam cada vez mais forte. Para tentar resolver, o imperador Diocleciano, em 285 d.C., dividiu o império em duas partes: Império Romano do Ocidente, capital Roma, Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. A queda do Império do Ocidente. Mesmo com a divisão, os problemas continuaram no Ocidente. Em 410 d.C., os visigodos, liderados por Alarico, saquearam Roma. Em 455 foi a vez dos vândalos, até que, em 476 d.C., o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por um líder bárbaro chamado Odoacro. Esse é o evento que marca o fim simbólico do Império Romano do Ocidente. Mas Roma ainda vive, só que o Império Romano não acabou por completo. O Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou firme por mais 1000 anos. Ele só caiu em 1453, quando Constantinopla foi conquistada pelos turcos otomanos. Durante esse tempo, o Império Bizantino manteve vivas muitas tradições romanas, guardou o conhecimento antigo e ajudou a espalhar o cristianismo por toda a Europa. A herança de Roma. Mesmo depois da queda, Roma nunca desapareceu de verdade. Suas ideias de cidadania, lei, urbanismo, engenharia e organização militar estão até hoje presentes no mundo moderno. Seu legado está nas palavras que falamos, nas cidades em que vivemos e até no nosso calendário. Roma nos ensinou uma grande lição. Impérios nascem, crescem e caem, mas as ideias certas duram para sempre. Se você curtiu esse mergulho na história de Roma, já deixa o like, se inscreve no canal Rios do Conhecimento e compartilha com aquele amigo que adora a história. Tem muito mais vindo por aí. E aqui, o conhecimento nunca para de fluir. Até a próxima!